Hoje nós temos um desafio bastante grande em Romanos. Eu acho que é o texto, até aqui, o mais difícil de todos, né? Eu achei que já tinha passado por alguns complicados, mas esse realmente ele tem uma particularidade. Você olhando assim, dá a impressão que não tem grandes problemas ali, mas é um texto bastante difícil, porque ele trata de algo do Antigo Testamento. E quando se fala de cerimonial do Antigo Testamento, isso não é fácil para a gente, porque está muito, muito distante de nós, seja no aspecto tempo, aspecto geográfico. O tempo não existe mais há muito tempo, quer dizer, os rituais sacrificiais já não existem lá desde o ano 70, quando o templo foi destruído, tá certo? Então, tudo isso traz dificuldades para a gente ter algumas compreensões, tá? Mas vamos tentar aqui fazer o possível para podermos entender isso, tá? Eu vou fazer a leitura aqui de Romanos, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 21 para pegar o contexto. Só que o nosso foco de estudo são os versos 25 e 26. Tudo bem? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O grande imbróglio do texto aqui é a palavra propiciação, tá? A gente vai se deter bastante nessa palavrinha aqui. Eu vou fazer o compartilhamento da tela. Então, a gente viu que, apesar de que todos estavam, eu diria assim, humanamente falando, irremediavelmente perdidos nos seus delitos e pecados, tanto judeus quanto gentios, isso é para todos, Deus organizou uma forma, desde antes da fundação do mundo, para a salvação, tá? Os sacrifícios, e aqui entra uma palavrinha teológica interessante, os sacrifícios são o tipo de Cristo, tá? É como se fosse, como se o sacrifício dos cordeiros, né? Eles eram um protótipo daquele que viria para morrer em nosso lugar. Um tipo, tá? Uma forma na qual foi revelada plenamente em Cristo Jesus, tá? Então, tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Se você vai ver lá o cajado de Moisés, lá no deserto, quando as pessoas foram, então, picadas por serpente, tinha ali foi feita uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente, por fé, então, ela era curada. Aquilo era um tipo de Cristo, algo que apontava para Cristo, tá? Aquela situação em que Jonas está na barriga do grande peixe. Jesus mesmo faz referência disso, né? Que assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe, né, e tal, da baleia, da cachalote e tal, importa também que o Filho do Homem, então, fique dessa maneira, só que, sim, essa ideia de morte, tá certo? Então, aquela situação também era um tipo de Cristo, algo que representava algo maior, que não remetia somente àquele momento ali de Jonas na barriga do grande peixe, tá? E aqui, no verso 25, nós também temos algo que aponta para Cristo, que é essa ideia de propiciação. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante fé,
pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Interessante que o apóstolo Paulo vai falar assim que Deus ofereceu Jesus para propiciação. O que significa isso? O propiciatório, e já vou mostrar uma imagem do que era o propiciatório, uma ilustração, não sei se era exatamente daquela maneira. O propiciatório, de onde é extraída a palavra propiciação, era uma tampa de ouro, mais ou menos de 1,10 m de comprimento por 70 de largura, e essa tampa, chamada propiciatório, cobria a Arca da Aliança. Tá? Vamos lembrar que dentro da arca, feita, se não me engano, de madeira de acácia, uma madeira nobre e tal, ali dentro da Arca da Aliança, tinha as tábuas da lei, né, que Deus deu para Moisés, tinha a vara de Arão e tinha um pote com maná. Então, dentro da arca tinha esses símbolos. Esses objetos representavam a aliança de Deus com o povo. Tá? Essa tampa foi perdida. Esse objeto foi perdido quando foi destruído o primeiro templo, tá certo? Só que sobre essa área, cobrindo essa arca, nós tínhamos, então, aquilo que se chama de propiciatório. Aqui vamos ter uma ilustração um pouco mais abaixo aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Opa, espera aí. Só um momento. Assim. Aqui, tá? Então, nós temos aqui a arca, essa parte de baixo. Aqui nós tínhamos, então, o maná, né? Um pote com maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. O propiciatório, então, era essa tampa aqui de 1,10 por 70, certo? Acima do propiciatório tinha os querubins com as asas, um voltado para o outro, tá? E sobre essa tampa, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava. Essa arca ela ficava no Santo dos Santos, que era separada por uma grossa cortina, certo? Separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. Essa arca ficava no Santo dos Santos, no lugar mais santo, uma vez por ano, no dia da reconciliação, o sumo sacerdote entrava ali com uma bacia de sangue de cordeiro e jogava sobre essa tampa, ele aspergia o sangue aqui em cima desse propiciatório, tá certo? Esse lugar também, ele é conhecido ou é traduzido como o assento de Deus. Nesse propiciatório, Deus ele se revelava ao povo por meio do sumo sacerdote. Tudo bem até aqui? Eu espero que vocês estejam entendendo essa questão. Ela é bastante importante, exatamente para compreender o tamanho do significado daquilo que foi o sacrifício de Cristo por nós. Tá? Então, veja só. Sobre esse propiciatório, era derramado o sangue do sacrifício uma vez por ano e ficava no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, depois de passar ele por uma purificação, podia entrar para realizar esse trabalho. Levitas não podiam fazer isso. Sacerdotes, de maneira geral, não podiam fazer isso. Apenas o sumo sacerdote. Esse propiciatório, junto com a arca, ele ficava oculto das pessoas. Ninguém tinha acesso. Somente aquele que havia sido eleito como sumo sacerdote. Então, os judeus, através do sumo sacerdote, podiam aproximar-se uma vez por ano, mas era mediado por alguém. Era naquele lugar que Deus encontrava-se com os homens. Tá?
Eu vou fazer a leitura aqui de Êxodo, capítulo 25, versos 17 em diante. Êxodo 25, 17 até o 22. A orientação aqui é o seguinte: faça uma tampa de ouro, porque do 10 até o 16, temos ali a indicação de como deveria ser feita a arca. Já do 17, vai dizer como tem que ser feito a tampa, ou o propiciatório. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo da outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Tá? Então, se havia ali um lugar santíssimo, extremamente sagrado, eu diria que o propiciatório era o objeto mais sagrado de todos. Agora, veja só, do mesmo modo, por meio de Cristo, que já é a peça oficial, é o antítipo, ou a realização plena do propiciatório, ocorre, então, uma mediação com Deus, já que Jesus é o grande mediador entre Deus e os homens. Irmãos, veja só, naquela época, o sumo sacerdote entrava e o objetivo dele era aspergir o sangue de um animal. O animal ele não era morto ali dentro do Santo Santos, ele era morto num outro espaço, num outro lugar, certo? Ele era degolado, o sangue era colhido, tá? Num outro altar. Ele recolhia esse sangue, ele aspergia pelo pecado do povo. Pelo pecado do povo. De todo mundo. Era chamado o dia da reconciliação. Os judeus têm ainda hoje esse dia sagrado. É chamado dia de Yom Kippur, o dia da reconciliação, o dia do perdão, melhor dizendo, é o dia do perdão. Agora, em setembro, vai ocorrer ali, acho que dia 15, 16 de setembro. São Paulo já vai estar organizado, então, para essa grande comemoração entre os judeus. E eles fazem isso desde a destruição do templo, lá no ano 70, mesmo sem templo, eles ainda comemoram o chamado dia de Yom Kippur. Nesse dia, eles têm que jejuar, fazer jejum pleno, não podem trabalhar, casais não podem ter relações, quer dizer, há uma série de restrições justamente para que a alma da pessoa se volte plenamente para Deus, sem ter nada de nenhum tipo de empecilhos ou distrações no seu entorno. Interessante que Jesus, hoje, para nós, é a nossa propiciação. Tá? O que Paulo vai dizer aqui no versículo 25? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé. Deus, então, ele é apresentado agora como o sumo sacerdote, e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ele foi morto em nosso lugar, o seu sangue foi aspergido, derramado por todos nós, a fim de reconciliar a cada um de nós de uma vez por todas no sangue de Cristo. Tá? Por isso que Paulo usa essa expressão, Deus ofereceu Jesus para a propiciação. O Champlin, que é um teólogo bastante renomado, muito respeitado, ele diz que Cristo, que foi Cristo quem Deus propôs ou exibiu como propiciação. Grande parte dos comentaristas, teólogos, interpretam essa palavra propor
de propiciação como expor publicamente. Significa que Deus exibiu, ele propiciou ou propôs Jesus publicamente para todos verem. Muito diferente da época do templo, do tabernáculo do templo. Ninguém via. Havia um véu, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do lugar mais sagrado. Ninguém podia ver, apenas o sumo sacerdote. Quando Deus deu Jesus como propiciação para os nossos pecados, todos puderam ter acesso. A palavra fala que o véu do templo se rasgou, e a partir do sacrifício de Cristo, todos nós, a partir dali, pudemos ter pleno acesso em Cristo Jesus. Pleno acesso por meio de Cristo. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que o termo grego para propiciação é ilasterium, ilasterium. E esse termo significa literalmente o assento da misericórdia. Aqui, ó, vou mostrar novamente a imagem. Aqui, essa peça, esse propiciatório aqui, essa tampa, no grego, lá da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, o termo grego para isso é ilasterium. E o significado grego de ilasterium é o assento da misericórdia de Deus. Quando Deus ele chegava uma vez por ano ali, e o sumo sacerdote então aspergia o sangue, reconciliando, então Deus ele propiciava que o povo tivesse perdão e continuasse a vida, sua vida de oração, e também, logicamente, os demais rituais de sacrifício. Mas esse é o assento da misericórdia de Deus. Olha só, a ideia do uso do termo é o ato de aplacar a ira divina ou de tornar Deus propício ao povo. Tá? Sem isso, Deus estaria escondido, inacessível. Mas por meio dessa situação, Deus se torna propício. Agora, em Cristo, Deus se torna propício de uma vez por todas, por todos nós. O teólogo John Murray, que inclusive é citado por Hernandes Dias Lopes, ele diz que a propiciação pressupõe a ira e o desprazer de Deus. No que Deus tem desprazer? Ele tem desprazer no pecado, e ele se ira contra o pecado. Quer dizer, o propiciatório, ou depois o sangue de Jesus derramado, o Cristo que foi propiciado, ele não remove a ira de Deus. Só que agora o amor de Deus também ele fica muito evidenciado. Quer dizer, apesar da ira, Deus ama e ele desiste da sua vingança. Né? Ele deixa de fazer a sua vingança. Ele deixa de matar o homem por conta do seu pecado. Tá? Então, a propiciação pressupõe a ira e o desprazer de Deus, e o propósito da propiciação é a remoção desse desprazer. Quer dizer, por conta do sangue de Cristo, ele agora é esse propiciatório, né? Então, Deus olha por Cristo e ele já não sente mais desprazer em relação a nós, mas nos vê agora como filho. Então, como lição, gostaria de propor o seguinte: por meio de Cristo, Deus se fez propício a nós, de uma vez por todas. Naquela época, eles tinham que realizar o ritual todo ano. Todo ano, o sumo sacerdote precisava se purificar, entrar no templo, num lugar de assim, quase que uma penumbra, né? Pouca iluminação, e ali aspergir o sangue. Cristo se fez propiciação por nós, de uma vez por todas, e assim Deus se tornou propício para cada um de nós.
Outra lição que eu proponho é, ao contrário da Arca da Aliança e do propiciatório, que estavam ocultos do povo, ninguém podia ver, apenas o sumo sacerdote. Por meio de Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus novamente. Por que nós podemos? Hoje, a igreja, nós somos sacerdote, tá? Nós somos sacerdote de Deus. Ontem o pastor Guto falou lá para um dos batizandos, né, eu esqueci o nome dele, né, que ele é o sacerdote do lar. E é verdade. Só que, de uma forma geral, todos nós, homens e mulheres, né, nós temos essa ideia de sacerdócio, esse privilégio do sacerdócio, porque todos nós temos acesso livre diante de Deus por meio do sangue de Cristo, por meio do sangue que foi propiciado por nós. E a terceira lição é que Cristo é assento da misericórdia de Deus. Assim como o propiciatório era o ilastério, era o assento da misericórdia de Deus, Cristo é esse assento da misericórdia de Deus. Então, por meio de Cristo, a ira de Deus foi aplacada, ele passa a considerar a nossa miséria do coração e nos dá perdão, desde que, claro, nós demonstremos a nossa fé para isso. Eu quero passar para vocês, eu quero antecipar um pouco, porque como se trata aqui de um assunto um pouco difícil, eu quero ver se você tem alguma dúvida, alguma pergunta. Está claro para vocês isso aí? Alguém gostaria de colocar, dizer pelo menos assim, o que entendeu, né? Um desafiozinho aqui. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. É Heron falando. Bom dia, Heron. Eu agradeço a Deus aí por esse momento, por você ter esse esforço, né, em trazer esse tema que é fundamental, né, para a gente poder compreender a graça, a soberania de Deus na salvação, que às vezes a gente entende que o sacrifício de Cristo na cruz foi um plano B do Senhor, né? Ele resolveu de última hora enviar seu filho, mas não, né? Ele ensina isso, que a morte, o derramamento de sangue de um ser puro, né, sem culpa, pode substituir, né, a morte do pecador. E quando Jesus, lá no caminho de Emaús, com seus discípulos, revela tudo isso a eles, né, ele conecta Moisés, a lei, com o sacrifício dele, ele diz que eles deviam ter percebido isso, né, em Moisés, no Antigo Testamento. Então, assim, eu felicito aí, dou graças a Deus por você trazer esse trabalho, né, de conexão tão importante quanto o discurso de Estevão, no ato, conectando Davi com Cristo, né, Atos 13, discurso de Paulo, porque carece muito isso, né, para a igreja, né, e eu dou graças a Deus por isso. Eu fico feliz, também não perco a oportunidade de ouvir sobre Romanos, porque é uma catedral, né, e por mais que a gente estude e ouça, nós não saímos, parece que, dos primeiros degraus que leva à torre, né, dessa catedral. E eu penso que quanto mais podemos fazer essa análise, nós vamos compreender mais ainda profundamente, com mais profundidade essa carta aos Romanos, né? Romanos 12, que fala sobre a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ela está totalmente conectada a esses atos de misericórdias, né, que Deus propôs lá no Antigo Testamento.
Então, assim, esse trabalho seu aí para nós é uma ponte que conecta dois continentes, né? O continente da lei com o continente da graça, né? Então, é bem-vindo e que Deus nos ajude e abençoe, né? Para que a gente possa ter esse discernimento aí maravilhoso. Aí. Muito obrigado, é apenas esse comentário. Amém. É muito profundo o seu comentário, viu, Heron? Muito poético, inclusive. Tá certo? Obrigado. Essa ideia da catedral e tudo mais, achei bonito isso aí. Mais alguém gostaria de perguntar, de saber alguma coisa? Pastor Marcos, só para deixar claro para a gente, foi muito boa essa explicação, mas só para a gente reforçar. São 3 palavras, propiciação, propiciatório, e você falou sobre propício, não é? Propiciatório, tudo bem, fica bem claro, é a tampa e tal, o lugar onde Deus se assenta e tal. Explica, assim, o que é propiciação e o que é propício. A propiciação era o sangue que era derramado sobre o propiciatório. Tá? Era feita essa propiciação em favor dos pecados do povo. Tá? E isso tornava propícia a relação, novamente, de Deus com o seu povo. Deus se fez propício. Ele se fez próximo. Tá? Okay. Então, a propiciação é o ato de derramar o sangue. Isso é a propiciação. Isso. Tá exatamente. E o propício é aplacar a ira de Deus e nos aproximar. A partir do momento que há essa propiciação, Deus se torna propício. Para nós. Tá certo? Legal. Obrigado. É que essa palavra propício eu nunca tinha, acho que eu não tinha ouvido aqui, mas foi legal. Obrigado. Obrigado. Marcos. Sim. Um texto que reforça essa ideia é o de 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui, ó, meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Em algumas traduções, fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios. Mas no mundo inteiro. Mas no mundo inteiro. Ele nos favorece diante de Deus, né? Reforça essa ideia. Exatamente. Obrigado, Márcio. É isso aí mesmo. Mais alguém? Oi, pastor, bom dia. Eu gostaria de fazer um comentáriozinho que na nossa leitura anual dessa semana do livro de Hebreus, eu lembrei lá no capítulo 10, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentirão culpados dos seus pecados. Tá falando, assim, não está falando exatamente da propiciação, mas está falando desse sacrifício de Cristo que uma vez feito está, né? É uma vez só, né? Eu acho que é importante, Sim. Muito importante a abordagem de hoje, porque a gente tende a viver, a gente percebe nos comentários, às vezes, conversando com pessoas, cristãos, que vivem debaixo de uma culpa, muitas vezes, né? Como se não fosse... É uma coisa engraçada, nós precisamos ter essa consciência dessa ação de Cristo por nós, né? Esse derramamento de sangue para que a gente pudesse ter acesso a Deus, assim, uma coisa, esse véu rasgado. Eu acho isso é uma coisa tão tremenda, né? E a gente precisa lembrar desse sacrifício, né? E desse sangue aspergido, né? É interessante essa figura de linguagem da arca, né? Que
ao mesmo tempo que é complexo, mas quando a gente vai ouvindo assim, você vai ficando cada vez mais essa certeza, né, desse amor de Deus por nós através de Cristo. No fundo, no final das contas, né, essas palavras difíceis, tudo se resume no amor de Deus por nós, né? E realmente toda tudo isso que foi feito lá no Velho Testamento apontava para esse Cristo que fecharia, né? Ele é o único, por ele, através dele, é ele. Então, muito bom. Aí eu lembrei que a gente leu essa semana e está falando aqui, inclusive, o título do capítulo 10 O Sacrifício de Cristo é Definitivo, né? É isso. Tá joia. Muito obrigado, Josi. É isso aí mesmo. Então, todas aquele sacrifício, todas aquelas leis, tudo aquilo lá era uma sombra, né, daquilo que viria de maneira definitiva, né? Ou um protótipo, né? A empresa Jato aqui deve ter um setor de protótipo, né? Eles apontam para algo definitivo, mas o protótipo não é o definitivo. Ele aponta para algo que vai vir, tá? Fica claro. A dona Márcia escreveu aqui, a tampa significa cobrir, exatamente, tá? E a tampa fazia isso mesmo, ela cobria, da mesma maneira como o sangue de Jesus cobre os nossos pecados, aplaca a cólera de Deus pelos pecados. Eu procurei aqui, enquanto que a Josi estava falando, sem me desviar a atenção, né? Sobre a questão que o Honda perguntou, diz a palavra propiciar, né? Eu vou ver o que o dicionário diz aqui. E é nessa direção mesmo. Propiciou vem do verbo propiciar, o mesmo que favoreceu, proporcionou. Então, olha só, o sangue de Cristo favoreceu para que nós tivéssemos acesso a Deus. Tudo bem? Assim como no Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro favorecia para que as pessoas tivessem essa relação com Deus e propiciava no sentido de Deus não derramar a sua cólera, né, a sua ira sobre o povo. Então, os significados aqui, de acordo com esse dicionário da língua portuguesa: propiciar é oferecer meios para que alguma coisa se realize. Olha só. Proporcionar, tá? Então, o que o sangue de Jesus proporcionou que se realizasse? O nosso encontro com Deus. O nosso encontro com Deus. A nossa relação com Deus. Quer dizer, Jesus agora é o sangue de uma nova aliança, de uma vez por todas. Tá? Isso significa propiciar, significa favorecer algo maior. Tudo bem? Eu vou aqui continuar compartilhando o nosso texto. Bom, Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para propiciação. Tá? Ou seja, por meio de Cristo, Deus ofereceu algo. Né? Ou seja, ofereceu Jesus em nosso lugar. E foi por meio do sacrifício de Jesus que Deus demonstrou sua justiça. Quer dizer, vimos em aulas passadas que a justiça foi plenamente satisfeita. E essa iniciativa não foi nossa. Logo, não há nenhum mérito nosso para a salvação, a não ser no fato da pessoa aceitar por fé o sacrifício que já foi realizado. O comentarista Adolf Paul diz que foi Deus quem agiu, ele que agiu. A ideia foi de Deus, o protótipo foi de Deus, né? Deus enviou e Deus que, em última análise, então, ele sacrifica o seu único filho em nosso lugar. Né? Isso é totalmente contrário ao que ocorria nos tempos pagãos, olha só. E às vezes eu tenho a impressão de que a igreja de hoje ela tem um certo resquício do paganismo. Veja só, nos tempos pagãos, os sacrifícios eram instrumentos na mão do ser humano a fim de exercer influência sobre uma divindade impiedosa. Quer dizer, se acontecia uma seca, uma tempestade, então
ia lá as pessoas, né, os religiosos, e ofereciam algum sacrifício para que a ira fosse aplacada. Inclusive, tinha o aspecto da autopunição. E a autopunição tinha o objetivo de comover essa divindade, a ponto de essa divindade mudar a sua opinião sobre aquilo. Só que já no Antigo Testamento, a corrente básica é contrária. É Deus quem faz expiação, é Ele que provê o cordeiro. E a gente vê Deus provendo algo para o ser humano desde Adão e Eva. Mas lá em Abraão, também é Ele que propõe o cordeiro, né? Que propicia o cordeiro, que oferece o cordeiro em lugar do filho Isaque. Tá? É Deus quem propicia, é Deus quem fornece, e não é o homem. Foi ele quem deu o sangue sobre o altar, não fomos nós. Tudo bem? O autor, esse citado, ainda enfatiza que no Antigo Testamento, quando Israel se aproximava para prestar sacrifícios, já estava pisando sobre o chão da graça. E isso é muito profundo. Nós hoje, de igual modo, temos a opção de pisar sobre o chão da graça. O terreno onde nós estamos é terra santa, do mesmo modo que a terra onde Moisés plantou os seus pés era chão santo, porque ali a glória de Deus se manifestou por meio de uma sarça ardente. Hoje, Deus está plenamente manifesto por meio de Cristo. Logo, hoje nós também pisamos sobre o chão da graça. E nós não temos necessidade de preparar nada. Agora, veja só, muitas vezes nós tentamos aplacar, e agora voltando um pouquinho no parágrafo anterior, quando falo que nós temos um pouquinho desse resquício, desse paganismo, e quando falo nós é no geral, né? São aquelas promessas que se faz, né? Tem até o filme O Pagador de Promessas, né? Alguma coisa em sentido para fazer com que Deus mude a ideia daquilo que ele havia colocado. Irmãos, nós não precisamos fazer sacrifício. O caminho básico é a oração, e Jesus também ensina que é o jejum, pela oração e o jejum. Pronto, mas o caminho mais básico, mais fácil, é pela oração. É o bater, bater e abrir-se-vos-á. Não tem essa necessidade de fazer sacrifício, né? As demais coisas, elas acontecem pelo arrependimento, pela boa vontade da pessoa, pelo desejo dessa pessoa de buscar Deus, tá certo? Agora, olha, se eu vou fazer tal coisa, muitas vezes isso também está relacionado à questão de dízimos e ofertas. Eu vou fazer tal coisa para que Deus aumente a minha renda aqui, né? Olha, sinceramente, eu não encontro relação bíblica com essas questões, tá? Salvação e graça é um ato gratuito de Deus, tá? Não que algumas coisas são muito importantes, né? Mas muitas vezes se coloca, né? Olha, se eu ganhar um trabalho, então eu vou doar tanto. Olha, será que Deus precisa disso? Tá? Será que não tem um quesinho de paganismo misturado, né, nesse tipo de promessa? Talvez a pessoa pensando que está sendo castigada por ela não ter um trabalho. Então, são coisas aqui que a gente usa até para pensar um pouco mais nesse assunto. Muito bem. Então, na Sexta-feira da Paixão, o lugar público para a propiciação foi instituído. Esse termo nos lembra o propiciatório dourado, o qual, de acordo com o Êxodo 25, que já foi lido, estava sobreposto à Arca da Aliança no Santíssimo do Tabernáculo, no lugar mais santo do tabernáculo ou do templo. Esse propiciatório servia como pedestal para querubins, os quais sustentavam entre si o trono invisível de Deus, e com suas asas, tais anjos ocultavam esse lugar da misericordiosa presença de Deus. Então, esse ato dos anjos, então, cobrirem o propiciatório com suas asas, era exatamente para cobrir a misericordiosa presença de Deus, logicamente no sentido simbólico, de modo que as pessoas não pudessem se achegar.
Então, no dia da grande reconciliação, no dia do perdão, que acontecia uma vez por ano, e esse ano vai ser ali no dia 15 ou 16 de setembro, o sumo sacerdote realizava a expiação anual pelo povo. Quer dizer, a expiação, o pecado foi expiado, o pecado foi perdoado. Isso acontecia uma vez por ano. É claro que hoje em dia nós não temos mais templo, muito menos sacerdote, o sumo sacerdote. Tá? A Universal tem lá o templo, mas aquilo é só para fins turísticos, não presta para mais nada, só para aquilo. Tá? Então, para isso, o sumo sacerdote aspergia diante desse propiciatório o sangue expiatório do animal. E com base nisso, então, havia o perdão. Então, até aqui a curiosidade, eu já mencionei, mas eu vou ler novamente. Quando o primeiro templo foi destruído, esse propiciatório foi perdido, mas o ritual foi celebrado por séculos no recinto vazio do segundo templo, até a sua destruição no ano 70. Até hoje, o Yom Kippur é celebrado, é uma das datas mais importantes dos judeus. Infelizmente, eles não reconhecem Cristo como Messias. Então, eles precisam necessariamente fazer essa reconciliação todo ano. A minha e a sua vida já foram reconciliadas com Cristo de uma vez por todas. No versículo em questão, Paulo nos conduz ao contexto do grande dia da reconciliação. E, logicamente, que a comunidade cristã sabia, e nós sabemos hoje, que Jesus não morreu literalmente no evento sacrificial. Não foi lá dentro do templo, no Santo dos Santos. Não havia recinto sagrado, não havia altar, não havia sacerdote, ou nem um golpe de punhal que fizesse sangrar o corpo de Cristo. Interessante que Cristo morreu no Gólgota, de forma profana, fora da cidade santa, justamente para que aquele ritual, aquele tipo de pena de morte não contaminasse ali o território. Tá? No entanto, reconhece que o sistema sacrificial do Antigo Testamento tem uma qualidade profética que cumpriu no sacrifício de Jesus. Quer dizer, se lá no Antigo Testamento havia todo um ritual, Jesus é esse Cordeiro de Deus que morre fora da cidade, pelo mundo inteiro, de uma maneira totalmente injusta e profana. Apesar de tudo indicar o contrário, a sexta-feira da paixão foi o dia universal da reconciliação por mim e por você. Então, aí nós entendemos o porquê a Páscoa para o cristão é muito mais importante que o Natal. A morte de Cristo e a sua ressurreição são mais importantes do que o Natal, porque a morte e a ressurreição indicam justamente essa reconciliação plena que nós temos em Cristo. Tá? Então, por meio de Cristo, Deus reconciliou as pessoas com ele. E de acordo com 2 Coríntios 5,14, um morreu por todos. E nesse sentido, não é possível comparar o sacrifício do Antigo Testamento com o sacrifício que temos em Cristo hoje. E as razões são muito simples. Até a Josiane já tocou um pouco nessa questão. A primeira questão é que Deus expôs publicamente o novo lugar da propiciação. O Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém, era um lugar escuro e impenetrável e fechado por uma grossa cortina. Acontece que quando Jesus morreu, essa cortina se rompeu, lá em Marcos 15:38. Agora, o acesso ao Deus misericordioso foi desobstruído para todos e para todos sempre. Olha só que coisa interessante. Eu falei que o propiciatório é o assento da misericórdia de Deus, tá certo? Vamos dizer que hoje Deus está assentado no seu trono e nós temos livre acesso para nos encontrarmos com o nosso Senhor e Pai. E a segunda coisa é que, mediante a fé aqui, renova mais uma vez a lembrança de que está se revelando em Cristo uma salvação sem lei. Olha o que ele diz lá em cima no versículo. Veja só.
Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Quer dizer, a lei, finalmente ela é extinguida, e quando eu falo em lei, é lei cerimonial. Nós não estamos falando aqui em lei moral, porque são duas coisas diferentes. Os 10 mandamentos não caíram em uso, com exceção do 4º mandamento, que é guardar o sábado, tá certo? O nosso sábado é domingo, então não é uma coisa literal para nós, mas a lei moral continua. O que caiu por terra foi a lei cerimonial, que foi fielmente cumprida em Cristo. E como lição, eu quero propor o seguinte: em Cristo estamos pisando sobre o solo da graça de Deus. Foi Deus quem preparou este lugar. Foi Deus quem preparou esse lugar. Agora eu quero passar a bola mais uma vez para vocês. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma lição para propor também, algum compartilhamento. Depois disso, nós vamos para o último versículo, que é um pouquinho mais curto. Eu queria fazer um pequeno comentário. Quando a gente fala em sacrifícios, nós não temos ideia do que significa exatamente isso. O povo judeu ficou fazendo sacrifícios e no templo, eu imagino, uma vez alguém falou que o templo parecia mais um açougue do que um lugar de culto, né? Porque matava-se tanto, queimava-se tanto. Bom, tinha muito churrasco também, né? Mas era uma coisa assim que o sentimento de matar um animal pelos meus pecados é uma coisa que na sociedade ocidental a gente perdeu isso aí, né? Então, quando fala assim, Jesus, o sangue de Jesus vai perdoar o seu pecado, eu entendi hoje que esse sentido de pesar de Deus pelo pecado, a ira de Deus, é uma coisa que nós sempre minimizamos isso aí, porque eu sempre ouvi o amor de Deus, o amor de Deus. Então, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um carrasco e do Novo Testamento fosse aquele velhinho bonzinho, amoroso e tal. Mas é o mesmo Deus. Então, eu imagino que esse sentimento de perdão de pecados é uma coisa assim não tinha muita ideia disso aí, né? Na cultura japonesa, quando você fala assim, você é pecador, num país onde a lei moral é muito forte, então as pessoas tendem a falar, não sou pecador, né? Mas quando se fala assim, olha, você tem um pecado que provocou a ira de Deus, é muito difícil de explicar isso, né? Mas lendo o Antigo Testamento, a gente percebe o quanto a ira de Deus foi tão marcante, né? Um povo desobediente, Deus irado, né? Mas eu tenho uma noção melhor agora do tamanho da ira de Deus. É isso que ficou marcado hoje. O Gilson, interessante seu comentário, porque essa ideia da ira de Deus, que é bastante, ou melhor, pouco comentada, né? Ela é muito também atenuada por uma teologia, às vezes, fraca,
aquilo que eu comentei no culto hoje, pela falta de noção da própria ideia do pecado, essa distorção teológica acerca do pecado, pela própria maneira como se trata Deus, né? Ah, meu paizinho, sabe? Sempre tratando no diminutivo, como se fosse um, né? Olha, Deus é Deus Todo-Poderoso. Assim, ele é pai, tá? Mas não é o nosso amiguinho, tá certo? Então, eu acho que essa falta de reverência nossa, enquanto pecador, diante de um Deus santo e que se ira, tá? Eu acho que isso é bastante sério. É bastante sério, né? Por isso que, às vezes, alguma mensagem um pouquinho mais contundente, que fala do pecado, da ira, né? Olha, a Márcia colocou assim, que o homem perdeu o temor a Deus, e de fato, perdeu o temor a Deus, né? Pela maneira como nós o tratamos, reverenciamos, deixamos de fazer, certo? Então, isso precisa ser recuperado dentro da nossa espiritualidade, seja ela coletiva, enquanto igreja, mas também no aspecto individual, certo? Agora, Gilson, essa noção de sacrifício é uma noção que realmente eu tenho dificuldade. Eu também tenho dificuldade. Porque, de fato, eu nunca fiz um sacrifício, de verdade. A gente se sacrifica, às vezes, por alguma pessoa, né? Os pais fazem isso, né? Pelos seus filhos, passam horas da noite ali, acordado, e entendem isso como sacrifício, de fato é. Agora, realizar ali, você com a sua mão, um sacrifício para aplacar a ira de um Deus, qual é a nossa experiência sobre isso? Nenhuma. Nenhuma mesmo. Tá? Legal, muito obrigado aí pela contribuição aí, Gilson. Valeu. O Gilson tocou numa questão estrutural aí, né? Porque essa dissociação não é correta, né? De um Deus irado, de um Deus amoroso. Ele é irado contra o pecado e é amoroso para com o pecador. Então, a fúria de Deus contra o pecado ainda existe e sempre existirá. Porém, o amor de Deus pelo pecador fez com que a fúria dele fosse descarregada em Jesus Cristo. A espada da lei caiu sobre Jesus Cristo, trazendo para nós reconciliação com Deus. Então, Deus não deixou de ser o Deus irado e tampouco deixou de ser o Deus de amor. O amor fez aplicar justiça. Mas a justiça precede, ela sempre continuará sendo uma reivindicação do caráter de Deus. Obrigado. Amém. Valeu, muito obrigado, Heron. Exatamente. Na mosca, tá? Vamos para o último versículo, rapidinho. O último versículo é um pouco mais fácil que esse primeiro aqui, tá? Mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Já estudamos bastante sobre justificação na aula passada, então não requer que a gente entre mais uma vez nesse assunto. Paulo ensina que Deus agiu na morte propiciatória de Cristo para manifestar sua justiça, tá? O Heron acabou de destacar um pouco desse ponto. Até o momento, Deus havia deixado impune os pecados de todos, deixando-os viver, tá? Ainda que a sua contrariedade contra o mal fosse percebida nas consciências e nos juízos, as comprovações de tal bondade enquanto Criador continuaram a acontecer, mesmo antes ou fora de Cristo, para todos os maus. Lembramos daquela expressão de depravação total, quer dizer, essencialmente somos todos maus. Então, de fato, Deus agiu com ira, enviando inimigos, enviando pestes, enviando doenças, tempestades, só que eram ações pontuais. Deus nunca
demonstrou a sua ira de uma maneira contundente, de uma vez por todas. Tá? Agora, esse exemplo que o Heron trouxe é muito bom. Deus, então, de uma vez por todas, descarrega a sua ira em Cristo, a fim de propiciar, de fornecer, de que nós tivemos, mais uma vez, uma relação plena com Deus, aquela relação que havia sido perdida lá no Jardim do Éden. Bom, embora a ira se manifestasse, ainda não era a ira lá do fim. Nós vamos ter ainda um dia de ira, mas esse dia de ira, que é o juízo final, é quando Deus finalmente vai separar o joio do trigo. Tá? Não é o caso ainda. Bom, as próprias possibilidades de expiação não passavam de sombra, de acordo com Hebreus 8:5, e sombra daquilo que era perfeito. Não passava de um protótipo. O protótipo, ele indica o produto que vai ser feito, mas ele próprio não é o produto ainda, tá? Definitivo. Deus demonstrou a sua justiça com o objetivo de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fora dessa fé, o ser humano continua vivendo depois de Cristo, assim como antes de Cristo. Como é que é essa pessoa? Solitária, com dúvidas e desprotegida, porque o sangue de Cristo não recobre essa pessoa. A palavra diz que o sangue de Cristo cobre multidões de pecados. Porém, o que crê vive num campo de força que é maravilhosamente mantido no alto por essa comprovação da justiça de Deus na morte expiatória de Jesus. Então, é como se nós estivéssemos, de fato, para usar essa ilustração, um campo de força em torno da nossa vida, que garante a nossa vida eterna. Não garante que nós não venhamos aí sofrer os problemas da vida. É claro que a gente vai ter problemas na vida, né? Inclusive, falei bastante sobre isso no culto ontem à noite, né? Mas esse campo de força, ele é justamente para proteger a minha relação e a minha devoção com Deus. E agora, para finalizar, de acordo com Hernandes Dias Lopes, a redenção realizada por Cristo tem eficácia retrospectiva e prospectiva. Vou falar o que é isso. Retrospectiva trata-se do passado, prospectiva do futuro, ou seja, para todas as pessoas, incluindo as do passado e as do futuro. Significa o quê? Que Abraão, ele tinha uma fé prospectiva em Cristo, de Abraão para frente, quer dizer, inclusive a palavra diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão tinha uma fé prospectiva. Nós temos uma fé retrospectiva, é com base do que Cristo já fez. Abraão, ele creu naquilo que Jesus faria. Nós cremos por aquilo que Jesus já fez. Os méritos da cruz estendem-se tanto para trás quanto para diante. Significa que os crentes que viveram antes de Cristo não obtiveram perdão por causa dos sacrifícios que fizeram. Eles foram perdoados porque, por fé, olharam para Cristo e por aquilo que Cristo faria. Do mesmo modo como a fé em Cristo salva hoje. No caso exposto sobre sacrifício, no passado, eles não tinham a eficácia de perdoar as pessoas de uma vez por todas. Por essa razão, havia o dia da reconciliação, chamado hoje Yom Kippur. Segundo Martin Lloyd-Jones, citado por Lopes, aquelas antigas ofertas e sacrifícios propiciavam uma purificação da carne, concediam uma pureza cerimonial, habilitava o povo a continuar orando a Deus. Contudo, não havia no Antigo Testamento um sacrifício que pudesse realmente remover pecados. Então, quando Cristo é propiciado a nós, a remoção dos pecados é feita de uma vez por todas, né? Agora, finalmente, Deus se assenta na tampa da misericórdia de uma vez por todas e ele busca, então, essa relação com a gente por meio de Cristo. E como lição, eu quero propor apenas uma.
O perdão, mesmo no Antigo Testamento, sempre esteve de forma prospectiva, atrelada ao sacrifício de Cristo. Sem Cristo não há perdão de pecados, tá? Até aqui hoje, se vocês tiverem comentários, dúvidas, quiserem falar, está com vocês. Eu espero que tenha sido satisfatório a compreensão. Não é um assunto fácil, tá? Nem para mim, eu tive que realmente rebolar nessa questão para poder entender, tá certo? Se ficou alguma coisinha aí no meio do caminho, me perdoe, né? Mas a gente vai tentar nas próximas tirar mais algumas dúvidas, tá certo? Mas está com vocês, tá? Eu acho que as lições básicas são essas, tá? Se alguém quiser se propor a dizer, olha, eu aprendi isso, algumas coisas bem pontuais, podem fazer também. Marcos, sim. Uma ira implacável requer um sacrifício perfeito. Foi o que Deus fez enviando seu filho. Uma figura que o pastor Haroldo usava muito, ele pegava um papelzinho e colocava dentro da Bíblia e dizia que nós somos o papelzinho que colocava dentro da Bíblia, de forma que Deus não nos via mais, mas via o sacrifício de Cristo, via o sangue de Cristo. Isso é favorecimento, é o favor que nós encontramos através do sangue de Cristo. Perfeito, obrigado, Márcio. Boa ilustração, tá? Olha, hoje está sendo muitas coisas legais aqui, viu? Muitas coisas boas. Lá, eu queria só... Tá ouvindo, né? É o seguinte, eu estou assim, maravilhada, porque se já, desde Abraão, Deus já tinha feito a propiciação, ele já tinha pensado em Jesus, então. Então, desde a criação do mundo, Jesus já estava no plano. Eu falei, puxa vida, mas que coisa impressionante, que Deus sabia do homem pecador e já, quando criou, já pensou na salvação dele, né? Então, eu fico pensando, será que foi depois do Adão, que depois que ele pecou, Deus falou, eu vou bolar um plano para salvar, mas não é, porque você vê, desde o início, Deus já tinha pensado numa justificação. Puxa vida, a gente pensa que Jesus foi como se fosse um remédio para o pecado, não foi porque já estava planejado. Então, não é plano B, né? Sempre foi o plano A. Sempre foi o plano A. E uma coisa que eu fiquei pensando, como que eles limpavam o propiciatório, ficava aquele sangue todo cheirando mal, tudo, ninguém podia entrar lá, era uma vez por ano. Vocês já pensaram na higiene do local? Eu falei, mas como será? Eles então tiravam toda vez uma vez por ano, aspergia, e depois alguém tinha que limpar, não tinha? Ou deixava lá e aquilo... Não, tinha que limpar. Aquilo tinha que ser limpado, né? Era tudo higienizado, até por conta de proliferação de doenças e tudo. Mas sabe, Márcio, você colocou... Eu nunca tive essa dúvida, agora estou com essa dúvida. Tá? Como é que era feita essa limpeza? É uma coisa que eu vou pesquisar, viu? O Gil falou sobre quando matava, né? Tinha um lugar de escorrer o sangue e tudo, mas eu falei, como que pode ser uma coisa tão anti-higiênica, né? Não tinha uma que boa antigamente, como será que eles desinfetavam, né? Não tinha álcool gel 70. Então, eu fico imaginando como é que fazia, né? Então, o lugar ali onde fazia o sacrifício de bicho devia cheirar terrivelmente, né? Então, eu fico... Não, é só uma observação, assim, de... Eu acho que ninguém pensou nisso, né? Acho que
Acho que sim, mas como será que eles faziam a higienização, né? Não está escrito na Bíblia, mas... Ô, Márcia, eu pensei a mesma coisa, estava comentando com a Sumi. Aí eu vou propor 3 opções, viu? Ou o sacerdote levava uma esponja escondida com água e sabão, ou os querubins ficavam vivos e limpavam, ou Deus limpava, porque eu não vejo outras alternativas. Ninguém podia entrar, né? O Ninguém podia. sacerdote e Deus e os querubins que já estavam lá dentro. Legal, né? Ô, Márcia, o que você acha de dar uma pesquisadinha uma pesquisada nessa questão e trazer para nós semana que vem? O que você acha do desafio? Se alguém tiver já alguma coisa, me ajude, então. Ai, ai. Ok, tá bom. Vamos ver, né? Vamos ver. Posso fazer um comentário? Eu também não sei como é que era limpado, também nunca pensei nesse sentido, né? Mas quando a Márcia estava comentando ali, né, que o sangue era aspergido, o animal fedia, com certeza, né? Não sei, acho que já deviam limpar logo, não sei dizer. Mas me veio uma coisa assim, para trazer que todo esse contexto, né, expõe, veio isso na minha cabeça, muita coisa na minha cabeça, mas expõe muito a podridão mesmo que a gente é, né? Não, o sangue de Cristo não, mas eu digo assim, esse contexto ela trouxe bem isso aí, como é que faria a higienização disso tudo, né? E eu trouxe para esse lado espiritual, vamos dizer assim, né? Da pequenez do ser humano, né? Do homem, da sujeira que a gente é por causa do pecado, né? Então, eu falei, gente, é isso mesmo, a gente vai trazendo coisas na mente, e ela falando ali, eu falei, gente, mas de certa maneira, todo esse sacrifício de Cristo, inclusive na cruz, né? Aliás, o sacrifício dele na cruz, o sangue derramado, todo aquele momento com os soldados fazendo, expõe a miséria humana de uma maneira, né, que fede mesmo. Me veio essa alusão, assim, que mostra a condição mesmo da humanidade, do ser humano, dos bichos, de tudo, né? E o Senhor Jesus é aquele... Eu já começo a fazer um pensamento assim, que além dele ser a própria propiciação, né? O sacrifício vivo ali, ele é aquele que também limpa tudo. Vai saber se não foi o próprio Deus mesmo que limpou tudo isso, aquilo ali, né? Para purificar, para tirar esse mal, né? Que a humanidade vive com o pecado, que nos afastou de Deus, né? E vejo também nesse momento, assim, a Márcia falando, que esse plano A já estava muito bem escrito. Então, o amor de Deus, né? Pela sua criação, né? De querer ter esse relacionamento vivo, restaurado, reconciliado, sabendo que ia acontecer o que aconteceu no Éden, né? Mas ele mesmo já tinha providenciado uma solução para que esse relacionamento dele conosco fosse permanente. Assim, é coisa tremenda demais, né? Então, eu fiz esses pensamentos, porque eu falei, gente, é mesmo, né? Que mosca, não sei se ia entrar lá, né? Não ia entrar, né? O Santo dos Santos. Quem sabe o próprio Deus já fazia essa desinfecção, assim, dizendo que o sacrifício de Cristo, ele faz tudo isso na nossa vida, né? Ele higieniza a nossa vida de uma forma tremenda, né? Tô aqui fazendo meus pensamentos. Pastor. Sim, fala, Esther. Bom, é uma coisa mudando de assunto, mas que sempre me fica na minha cabeça. Como é que tem essas religiões afros que fazem esse sacrifício de sangue nas pessoas e eles não entendem do sacrifício de Jesus? Me dói muito no coração. Isso é uma coisa tão assim que marca, né? E que fala, como que eles não entendem que Jesus já fez o sacrifício e eles continuam fazendo esse sacrifício de sangue nas pessoas? Ai, só me dá um nojo. Pensando no sangue de animal derramado, eles derramam em cima da cabeça das pessoas, não é nem na tampa da arca,
que fazia antigamente. Então, isso me dói muito. E aí, Esther, nós voltamos a Mateus 5,4, né? Bem-aventurados que choram. Essa ideia de justamente chorar é um choro misericordioso pelo pecador, pela falta de compreensão. Algo que está tão claro para a gente, mas tem pessoas que não conseguem compreender. Legal, Esther. Obrigado aí pela sua colocação. Eu acho que o Heron queria falar. Eu via, pelo menos, o vídeo dele se movendo. Não sei. Então, essa questão da limpeza, ela tem uma base que a gente pode ter em relação ao conceito de Deus sobre isso, é quando Jesus diz aos fariseus que eles se preocupam muito em limpar o copo, né? Aquela questão da relação da limpeza externa, mas não se preocupar com a purificação interior, né? Banhos, essas coisas vieram mais com a cultura oriental, os romanos e tal. Porém, não havia esse nojo, vamos dizer, que a gente tem, né, por essas questões. Tanto é que as mulheres não usavam bodes, né, aquelas coisas todas, os homens também não se gastavam, né, investiam na questão da limpeza dos líquidos e tal. É uma coisa que, assim, choca realmente a gente, mas para eles não, né? Para aquela época não. E não há instruções bíblicas a respeito dessa, não há, lá no Antigo nem no Novo Testamento fala a respeito dessa questão aí, né? Eu entendo que eles aceitavam muito bem, não havia nada que, assim, pudesse trazer, né, um prejuízo, né? Então, assim, eu entendo até eu também tenho, né, essa curiosidade, assim, mas como tudo se movia, o tabernáculo não ficava no lugar, havia uma movimentação, toda essa dinâmica da vida deles não ia trazer esse incômodo que traria para nós. É assim que eu penso, né? Na verdade, a essência de toda essa prática, né, tinha que trazer, né, o conceito da necessidade mesmo do sacrifício e da purificação, da reconciliação do homem com Deus. Tá joia. É isso aí mesmo, Heron. E realmente eu acho que a Bíblia não traz muita ideia sobre isso, né? De como era feita essa limpeza e tal, né? Legal. Mas isso é bom porque aguça a curiosidade da gente, né? Acho que o mérito também está nisso, né? Muito legal. Gente, mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Acho que foi legal, né? Deu aí para... Eu acho que trouxe mais dúvida do que esclarecimento hoje, né? Pelo menos essas questões. A Jo está querendo falar e está com o microfone desligado. Não, pastor, eu estou só comentando aqui que acho que a dúvida maior foi esse negócio da limpeza. Da limpeza, e o que foi explicado foi muito maravilhoso. Eu penso que ninguém tem dúvida, mas essa coisa da limpeza, nós vamos ter que estudar o livro de Levítico de novo, ver se acha alguma coisa aqui. Fica o desafio aí, né? Tá bom. Tá joia, gente. Deus abençoe vocês. Vamos orar ainda. Tem alguém que gostaria de orar hoje para finalizar? Eu não queria ser dedocrático hoje. Um de cada vez. A Márcia. Eu posso orar? Vai, a Márcia, pode ser. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor, através do Espírito Santo, esteve esclarecendo coisas em nosso coração, e obrigada pelo pastor Marcos, que esteve como instrumento, Senhor Deus do Senhor, para nos ensinar muitas coisas. E, ó Deus, nós queremos agradecer, porque através da figura do propiciatório, nós pudemos entender que o Senhor sempre odiou o pecado
e que tinha que ser aplacada essa cólera, essa ira, mas que o Senhor realmente faz isso por amor ao pecador. E, ó Deus, obrigada que desde os tempos remotos o Senhor fez esse ritual. Obrigado por ter nos ensinado acerca das coisas pró e pós, e uma coisa do passado, Senhor Deus, mas que é tão presente. E obrigada por Jesus, porque ele não somente cobriu o nosso pecado, mas ele removeu, ele limpou, ele fez valer o sangue dele para que a gente pudesse sermos livres do pecado e sermos agradáveis na presença do Senhor. Sem Jesus, a gente não conseguiria nem orar, nem pedir, nem agradecer, porque o Senhor não iria mostrar o seu favor para nós. Obrigada, porque Jesus propiciou isso e que o Senhor fez isso como plano A. Obrigada, Pai, porque a gente não imagina o quanto o Senhor nos ama. Isso revela, Senhor Deus, em nosso coração o amor do Senhor para as nossas vidas. Antes, durante e depois de toda a história bíblica, nós vemos esse amor imenso por nós pecadores. Então, por isso, Pai, esteja nos ajudando a continuar a jornada de caminharmos, o Senhor Deus, em tua direção. E se a gente pecar, temos Jesus aí, que já fez valer a vida dele, e que a gente pudesse, Senhor Deus, sempre estar com isso em vista, de que a gente pode reerguer, que Jesus virou essa ponte entre a lei e a graça. Muito obrigada, Senhor Deus, porque isso é muito amor por nós. Pedimos que a gente pudesse compreender melhor, Senhor, quão importante são essas coisas para que a gente possa passar para a próxima geração, para os nossos filhos, ou para... Se o Senhor nos revela agora, nos coloca essa responsabilidade, Senhor Deus, de ensinar aquilo que foi revelado hoje, Senhor. Esteja cuidando de nós para que nosso caminho continue em sua direção. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Né? Eu fico pensando que depois de Romanos, quem sabe a gente não estuda Hebreus, né? Daqui uns 2 anos. Porque vai tempo ainda. Tá? Mas vai ficar aí o desafio, tá bom? Amados, Deus abençoe, boa semana e, se Deus quiser, nos vemos. Bom domingo para vocês. Deus abençoe. Bom domingo. Bom domingo, Deus Bom abençoe. almoço. Bom almoço. Deus abençoe vocês. Ai.